Uma fala de Mano Brown recentemente se espalhou pelo Twitter. Ele se perguntava onde estava a tal crise no governo Dilma Rousseff. Logo, pessoas voltadas ao pensamento do PT nos trouxeram gráficos para explicar essa parte da nossa história. Primeiro, foi dito que a crise econômica do governo de Dilma Rousseff foi criada. Para provar o ponto, são mostrados alguns gráficos. No primeiro deles, é mostrada a avaliação do governo Dilma. No ano de 2013, em março, a aprovação de Dilma estava em 65%. Em junho, apenas 3 meses depois, estava em 30%. Aí o efeito manada comeu solto. 2 anos mais tarde, 44% dos brasileiros viam o governo da petista como ruim ou péssimo. No segundo gráfico, vemos sobre a remuneração dos empregados e o lucro das empresas na distribuição do produto interno bruto pela renda. A partir da chegada do PT ao poder, a participação da remuneração dos empregados aumenta significativamente. A partir do impeachment de Dilma Rousseff, a participação da remuneração dos empregados cai, enquanto o lucro das empresas aumenta. No terceiro, vemos a evolução do salário mínimo de 1940 a 2016. As anotações no gráfico sugerem que quando há aumento no salário mínimo real, acontece um movimento para a saída do governo do poder. Também lembraram da página no Facebook chamada Apesar da Crise, que compilava títulos de reportagens mostrando efeitos econômicos bons junto da frase apesar da crise. Alguns exemplos são: apesar da crise, vendas da Toyota crescem 3% no primeiro semestre. O cinema do país tem maior crescimento em 4 anos, apesar da crise. Apesar da crise, a produção de batatas atrai investimentos em Minas. Um economista formado pela FGV, mestre pela Escola de Economia de Barcelona e doutorando em economia pelo INSPER, responde ao Mano Brown também utilizando alguns dados. Este economista diz sobre a meta de déficit primário criado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ou seja, o governo deveria gastar menos do que arrecada. No primeiro gráfico apresentado, o economista mostra que de 1999 a 2013, o Brasil gerava superávit de 100 bilhões de reais. Ele ressalta: até o Lula fez isso. Ele continua: daí, em 2013, Dilma e o PT disseram que isso não era mais importante e que o governo tinha que gastar para ser o indutor da economia. Resultado, o superávit de 100 bilhões virou déficit de 200 bilhões. Ele continua dizendo que se o governo gasta mais do que arrecada, se endivida, e nos traz um gráfico mostrando que a dívida do Brasil saiu de 57% em 2015 para 70% em 2016. O economista continua seu ponto dizendo que se o governo gasta sem controle, a moeda perde valor. Segundo ele, o Banco Central devia ter aumentado os juros para combater a inflação, mas não fez isso. Logo, a inflação subiu de 3% para 10% em 13 anos. A partir disso, ele diz: com o governo gastando, a dívida aumentando, a inflação fora de controle, o empresário para de investir. Desse modo, o desemprego saiu de 6% em 2013 para 14% em 2017. Bem, o que eu preciso dizer para vocês hoje, minhas amizades, é que os dados são interpretados. Os números não são soberanos. Nenhum modelo ou teoria é capaz de apreender a realidade por completo. Bira. Sinceramente, sabe? É isso, eu vou ficar chovendo uma olhada o tempo inteiro aqui com vocês, pessoal. Vamos lá. Ó, a dívida dos Estados Unidos atingiu 32 trilhões de dólares em 15 de junho de 2023 e 33 trilhões de dólares em 15 de setembro de 2023. Antes disso, o aumento de 1 trilhão de dólares levava cerca de 8 meses. Tá, é aquilo. O governo se endivida. Tá bom, o governo dos Estados Unidos está se endividando a rodo, eles não são a referência. Trilhões de dólares. Tá, vamos ver quanto que tá atualmente o do Brasil? Vamos lá. Ó, dívida Brasil. Nossa dívida é de 3 trilhões de dólares. Na verdade, 3 trilhões de... 7 trilhões de dólares e 7,4 trilhões de dólares. Tá entre isso. Assim, pessoal, a gente tá longe de chegar no que os Estados Unidos faz. A gente imprime moeda, tá?
imprimir moeda não, né? Imprimir nota, né? Mas vocês entenderam, né? Me referi à moeda como um todo. Assim, tem gente que pode falar contra, tem gente que pode falar a favor. E aí que tá, realmente, é uma interpretação da realidade, mas a realidade é uma só, tá? A gente tem que ver de modo materialista o que dá para fazer, o que não dá para fazer, sabe? E não existe essa subjetividade. Claro, existem milhões de caminhos que nós podemos seguir. Milhões de caminhos que nós podemos seguir. Qual o caminho mais útil? Será que não existe, Bira? É tudo muito relativo. Quem estuda pra caralho, sabe? Tem como achar uma solução. Tem como. Por isso que eu falo, Bira. Você diz, né? Ah, não tem como compreender a realidade por completo. Vamos lá. A gente tem que se organizar justamente para a gente poder avançar junto. A gente vai trazer crítica, debate, política, tudo tal para tentar fazer o negócio acontecer. É isso, sabe? Então, assim, né? Você dificulta muito, Bira. Pessoal, retomando as gravações de novo, tá? Né, dessa vez no outro dia, né? Eu pensei que eu ia virar madrugada reagindo ao Bira, acabou não dando muito certo, né? Tenho que respeitar os horários da minha esposa, então vou tentar desta vez fazer em uma tomada só, tá? Então vamos continuar com o React, pessoal. Bora lá. Nenhum modelo ou teoria é capaz de apreender a realidade por completo. Eu quis focar na formação deste economista para mostrar que ele é formado pelas universidades da elite. Ele tem conhecimento. Logo, a visão dele é técnica, certo? Vamos ver o que Jayati Ghosh, uma das mais importantes economistas do mundo, diz sobre a economia brasileira. Striking, I felt in the last 2 days is that eu vou ler, pessoal. Não sabia que ia, né, diz sobre a economia brasileira. Ter parte em inglês. Só deixando claro também, tá? Para quem não tem conhecimento de como funciona o meu canal, eu faço a leitura para que, né, pessoas cegas, pessoas que não conseguem ler, né, o que está escrito, possam entender o que está acontecendo, tá bom? Para dar um contexto melhor. Vamos lá, o que ela fala? O que chamou a minha atenção nos últimos 2 dias é que todos nós que viemos de fora do Brasil ou que participaram do seminário do exterior, todos nós ficamos abismados com os seus indicadores macroeconômicos e a condução da economia. Porque o que aparece, na verdade, é um país completamente confortável do ponto de vista da capacidade de contornar ameaças externas. Vocês não têm uma grande dívida externa. Na verdade, vocês quase não têm dívida externa. Vocês têm enormes reservas cambiais. Vocês têm inflação relativamente baixa. E vocês têm uma relação dívida traço PIB relativamente baixa. Vocês estão na metade debaixo dos países no ranking de dívida PIB. E, apesar disso, dizem, abre aspas, meu Deus, precisamos ter superávit primário, fecha aspas. Por quê? E vocês dizem que precisam de taxas de juros muito altas. Opa, rapidinho. Taxas de juros muito altas. Por quê? Não faz sentido. Isso é uma herança da década de 1980, quando o Brasil tinha déficits muito altos, a inflação alta. A situação é muito diferente hoje, o contexto é outro. Naquela época, valia a pena tentar estabilizar o orçamento. Agora, o que estão fazendo é amarrar as próprias mãos.
é uma It's a política very masochistic policy. masoquista. Por isso, todos nós, And so estrangeiros, perguntamos, abre aspas, por all of us que came and said, why are you doing estão se prejudicando? Porque all esse that damage to yourselves? Why this self-inflicted autoflagelo que vai impedir o pain where you will not invest? Now, investimento. Fecha aspas. Vocês têm uma let's taxa see de that you have a really low investment rate. investimento muito baixa. E uma And das a large part of that is grandes razões é a falta de investimento because the public sector is barely no setor público, já que ele tem a investing. Because public capacidade de estimular investimentos privados. investment crowds in private investment. It creates infrastructure, Cria infraestrutura, agrega valor, cria it provides amenities, it demanda, melhora as condições de oferta. provides demand, it improves supply conditions. And that's well known Isso todo mundo sabe, todo mundo reconhece. now. I mean, everyone recognizes this. You have the space to do that. Vocês têm espaço para fazer isso. Vocês You don't não have to run a precisam de superávit primário. Vocês primary budget podem surplus. You can spend much gastar muito mais em investimento, more on investment, public investment. investimento público. Isso traria mais And that would bring in more private investment. investimento privado e geraria mais crescimento. That would generate more growth. Segundo ela, seus colegas economistas do mundo inteiro não concordam com as políticas econômicas do Brasil. E como você pôde ver, a sua crítica se debruça sobretudo em relação ao tal do superávit primário. Para ela, e segundo ela, os seus amigos economistas do mundo inteiro, o governo brasileiro deveria investir mais, esquecendo do superávit primário para que a Concordo. iniciativa privada também quisesse investir. Se você está acompanhando esse vídeo atentamente, você percebeu que nós temos duas visões não só diferentes, mas opostas, conflituosas, antagônicas, inimigas aqui. De um lado, uma das maiores economistas do mundo diz que o Brasil não deve se preocupar tanto com superávit primário e deve investir. Do outro, nós temos um economista de uma das maiores universidades de economia do Brasil dizendo que a desgraça do governo Dilma foi ter exatamente ignorado o superávit primário e investido. E quem está certo? Então, Bira, aí que tá. Depende da perspectiva, sabe? Depende do que a gente está pensando e colocando em jogo, sabe? A gente está pensando em quem? A gente está pensando na população mais desfavorecida? A gente está pensando somente no PIB? A gente come PIB? Para quem é mais interessante lucrar? Certo, tipo, não estou falando do mesmo ponto especificamente aqui, mas vocês percebem que sempre tem, né, dois lados, e esses dois lados não significa que um lado é necessariamente errado, significa que eles têm vieses diferentes. É isso, sabe? Qual o viés que a gente quer, né, para a população brasileira? Qual que é o nosso interesse? É a classe trabalhadora? É colocar dinheiro no bolso de burguês? É a gente tem uma melhor educação pública? Uma saúde pública? Ou a gente quer as coisas privadas? Tá, então é isso, sabe? Os dois estão certos. Depende do que a gente está colocando em ponto de crítica aqui. Depende quais são os nossos objetivos políticos. Tá? Porque que nem a pedalada. Falaram e falaram da pedalada e não sei mais o que, da Dilma. E no fim das contas, vocês viram o que aconteceu depois. Falaram que não era crime. Então não teve crime, a gente empichou uma presidenta da República eleita, a primeira presidenta eleita do Brasil, para colocar o vampirão e depois elegemos o Bolsonaro, no contexto que prenderam o Lula ilegalmente? Percebe? Ah, a justiça errou, coisas assim do tipo. Será que errou? Ou será que nós vivemos em uma democracia burguesa, com interesses burgueses, e que era interessante, inclusive impulsionado pela mídia hegemônica, que o Lula fosse preso? Que a extrema-direita tomasse o poder?
né? Aí tem gente, né, que ainda tem a cara de pau de falar: ah, o Supremo Tribunal Federal é comprado pelo Lula. Gente, vamos lá, eu vou mostrar um dado para vocês. Peraí. Bom, pessoal, vamos lá. Talvez fique um pouco difícil para mim gravar e me expressar muito bem e tal, porque eu tô com uma gata no meu colo. Mas vamos lá. Eu fiz isso daqui no Instagram faz tempo, foi 2021, tá? Nem tinha meu canal, nem nada. E são publicações, olha eu antes da TH, são publicações em que eu explico muito do caso do Lula, tá? E de forma extremamente politizada. Então, se vocês quiserem, eu posso ler tudo o que eu coloquei. Foi uma pesquisa muito, muito densa, tá? Acho que vale muito a pena. Nós vamos ao ponto mais importante, que é o que eu queria ressaltar aqui com vocês. Meu Deus, eu não sei mexer no Instagram aqui pelo computador. Vamos lá. Aqui. A soltura do ex-presidente Lula ocorreu um dia após o Supremo Tribunal Federal, STF, ter decidido que um condenado só pode ser preso após o trânsito em julgado, tendo fim dos recursos. Então, foi o Supremo Tribunal Federal que soltou o Lula? Vamos aos fatos. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal votou por 7 votos a 4 a possibilidade de prisão após segunda instância. Segue a lista de quem votou a favor. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal votou a favor do que prendeu o Lula e que era algo inconstitucional. Né? Vamos pensar, né, no que foi decidido, né, quando o Lula foi solto. Né? A pessoa ela não pode só ser condenada, sabe? Ela só pode ser presa após o trânsito em julgado, tipo, terminando todo o processo. O que aconteceu com Lula foram ter várias fortes convicções e, no fim das contas, o fim do processo foi como inocência do Lula, sabe? Decretou isso. O próprio Sérgio Moro. Mas vamos ver quem votou, tá? Eu tenho os nomes aqui, até quando foi a indicação, tudo. Eu acho que isso é bem interessante. Gilmar Mendes, indicação. Fernando Henrique Cardoso, 2002. Carmen Lúcia, indicação. Lula, 2006. Dias Toffoli, indicação. Lula, 2009. Luiz Fux, indicação. Dilma, 2011. Teori Zavascki, indicação. Dilma, 2012. Luiz Roberto Barroso, indicação. Dilma, 2013. Edson Fachin, indicação Dilma 2015. Como podem ver, dos 7 ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram a favor da prisão pós-segunda instância, 6 foram indicados pelo PT. Então foram pessoas indicadas pelo próprio PT que prenderam Lula, tá bom? Vamos lembrar também, deixa eu tirar disso daqui. Vamos lembrar também, pessoal, que o Lula indicou o Zanin para ser do Supremo Tribunal Federal. Ah, mas ele é o advogado do Lula, então ele é petista, e oh meu Deus do céu, pessoa da esquerda radical. Primeiro, o Zanin fez o trabalho dele. O advogado é pago para fazer esse trabalho. Era uma prisão inconstitucional. Assim, falou óbvio. Vamos lá, falou óbvio. E vocês viram como ele foi muito bem recompensado pelo trabalho que ele fez, né? Pelo trabalho mínimo que ele fez. E vamos às questões mais problemáticas do Zanin. O Zanin entrou, gente, já fazendo um voto contrário à tipificação de homofobia como injúria racial. Tá? O Zanin também votou, né, pelo não reconhecimento da insignificância em furto de itens com valor de até R$100. Ou seja, a pessoa roubou o item de até R$100, para ele, cadeia. Zanin votou contrário também à descriminalização da maconha para uso pessoal. Então, que progressismo todo é esse do Lula, do PT? Não tem. Não tem. Sabe? O Lula, ele indica cada merda para o Supremo. Minha gente. E, sinceramente, pessoal, por que eu tô levantando tudo isso? Por quê? Porque, assim,
Pensem comigo, vocês acham mesmo que o Lula pode indicar quem ele quiser? Não tô passando pano pro Lula, tá? Eu não gosto do Lula e tal. Mas vamos pensar um pouquinho na materialidade das coisas. Lula foi presa ilegalmente em 2018. Dilma sofreu um golpe. Isso em espaço de tempo pequeno. Bolsonaro quase ganhou, gente. De novo em 2022. Bolsonaro ainda não foi preso. Então, assim, tá? A realidade material tá batendo no nosso bumbum o tempo inteiro. Tá? De que interesse político é o Zanin lá dentro? É para a classe trabalhadora? Então, né? Então, não vamos ficar fazendo esse juízo, sabe? Quem que tá certo ou errado no jogo capitalista e no jogo dos interesses? Tá todo mundo certo e todo mundo errado. Depende muito do que você quer fazer, de qual a sua proposta política. Tá? Então, vamos seguir, pessoal. Devemos entender que a economia não é uma ciência exata. A economia tem o seu nome original como economia política. Economia é política. Por Exatamente. acaso, a visão de Jayati é menos técnica do que a do economista da FGV? Aqui nós caímos no grande mito que estamos tendo com esses think tanks como o Renova Brasil. O Renova Brasil é uma organização de educação política para uma pretensa renovação da política brasileira. Foi fundada por Eduardo Mufarege, um bem-nascido, e tem como um dos financiadores Luciano Huck. Em 2018, o Renova Brasil conseguiu eleger um senador, 9 deputados federais e 6 deputados estaduais. Desses, metade fazia parte do Partido Novo. Um dos nomes mais relevantes do Renova Brasil é Tabata Amaral. Todos os deputados federais do Renova Brasil votaram a favor da reforma da Previdência, por exemplo, a batata liberal. Joênia Wapichana. O Renova Brasil, o Partido Novo e essa política com uma roupagem mais jovem prezam pelo técnico. Eles farão, segundo eles, decisões técnicas, empregarão técnicos. Dizem isso como se a técnica se descolasse do conjunto de ideias, das ideologias, dos vieses, das lentes que nós usamos para entender o mundo. E já sabemos que não. Toda decisão é ideológica. O que você come, o que você veste, o que você escolhe, tudo isso é ideológico. A vida é um grande conjunto de valores e ideias. São ideologias. Querendo ou não, a nova matriz econômica, como ficou conhecida a política econômica do governo Dilma, era baseada em técnica, em literatura, em arcabouço teórico. E, claro, também era ideológico. Dilma tentou fazer algo que eu gostaria que se fizesse no Brasil, o incentivo à indústria. Para tanto, ela diminuiu os impostos industriais, deu crédito pelo BNDES, reduziu a taxa de juros e desvalorizou o real. Do outro lado do espectro, pensando em Estado mínimo e em livre mercado, temos a política econômica de Margaret Thatcher, a menina dos olhos dos neoliberais, que promoveu muitos louros à economia inglesa, como a diminuição da inflação, o crescimento do PIB. Antes de Thatcher, o grandioso Reino Unido precisou pedir ajuda ao FMI. Durante o governo de Margaret Thatcher, a compra de casas populares foi incentivada. E, ao mesmo tempo, a pobreza, a concentração de renda e a fome cresceram no governo dela. A realidade é dialética. Há coisas boas e ruins no governo Dilma, assim como no governo de Margaret Thatcher, assim como foi em Cuba, na União Soviética e na Venezuela. Vamos lá, pessoal. Para quem quiser conhecer um pouco mais da Margaret Thatcher, veja um vídeo do Ian Neves, tá? É um vídeo muito bom, muito, muito importante. E, claro, né, por óbvio, isso que o Bira está falando, né, é uma realidade. A questão é, como o Bira tá falando, teve coisas boas no governo da Margaret Thatcher. Para quem? Para quem? Sabe? Teve coisas boas no governo Bolsonaro. Para quem? Tá? Se a gente for considerar tudo que foi bom para a classe trabalhadora, que deve ter sido quase nada, tudo que foi bom da burguesia e colocar tudo isso no mesmo balaio de coisas boas que foram feitas, então foi tudo bom, foi tudo perfeito, tudo maravilhoso, não tem crítica.
Né? Então, por óbvio, Bira, eu acho engraçado, Bira, que você se coloca muito numa posição de eu ouço os dois lados têm os lados bons e os lados ruins, eu não sei mais o que, pipipi, popopó. A questão é que você não se apega a essa crítica, né, que nós, pessoas marxistas, leninistas, nos apegamos, que é as coisas têm que ser boas para a nossa classe. É isso, sabe? Para a nossa classe. Sabe, de quem que é o interesse não discutir politicamente a morte de pessoas trans e travestis? De quem que é o interesse você estar num trem, num ônibus, onde quer que você esteja, e uma pessoa olhar para você e dar risada? Alguém tem interesse político nisso. Alguém tem interesse político, Bira, na sua morte. Alguém tem interesse político na minha morte. Então, a gente tem sempre que pensar justamente por essa perspectiva, sabe? E as pessoas, elas veem as coisas pela visão de mundo delas, que pode ser ou não limitada, né? E nisso a gente não pode deslegitimar a importância da mídia hegemônica, do pensamento hegemônico, porque isso molda mentes e corações em maior parte das vezes, sabe? Eu mesma faço parte de um grupo de apoio, não vou falar o nome aqui, porque já foi resolvido, foi discutido, né, de maneira extremamente séria, em que do nada eu comecei a sofrer ataques transfóbicos. Até dentro de redes de apoio, a gente passa por transfobia. Até dentro de redes de apoio, a gente não sabe se a gente vai ser devidamente respeitado em nossas identidades marginalizadas, Bira. Sabe? Era uma mulher que estava defendendo questão genitalista. De quem é o interesse desse tipo de ataque? Sabe, Bira? O que você faz para o seu público parar de vir até os meus vídeos, né? Para me chamar de Brunão, para me atacar de maneiras transfóbicas? Acho que você tem que fazer alguma coisa, você não acha? Você não acha que você tem que ter compromisso com o conteúdo que você transmite para que as pessoas tenham um pensamento crítico e conversem de fato com o divergente? Ou se divergirem de você, pronto, não pode mais ter crítica. Né? Por hora, parece isso. Né? E eu espero de verdade, Bira, que você faça alguma coisa e que você tenha esse compromisso social, tá? Nós demonizamos o nosso opositor e endeusamos a nossa causa. Devemos ter mais responsabilidade. Não há uma verdade. Nunca houve, mas hoje na pós-modernidade isso se acentua. Por favor, Me dói. Bira. Eu que sempre quis a verdade, o bem comum. Lembro que no começo da graduação, quando eu tinha ali meus 17 anos, eu vi as primeiras críticas que as pessoas decoloniais faziam aos direitos humanos. A ideia de direitos humanos, que era para mim a maior verdade, estava sendo difamada como eurocêntrica, racista e falha. Essa é a pós-modernidade, é a morte das metanarrativas, como disse Lyotard. Não temos espaço para o marxismo na pós-modernidade. Marx, hoje, para parte da militância esquerdista decolonial, é um macho branco cis europeu. Não temos mais espaço para o cristianismo na pós-modernidade. Como isso é possível, Bira, se você disse até agora sobre a teologia do domínio? É fácil. A Igreja Católica tem quase 2000 anos de literatura. A hermenêutica, a interpretação católica remonta a pelo menos Santo Agostinho, no século V. Já no protestantismo, nós temos o livro As Institutas da Religião Cristã, a base do calvinismo, que foi publicado há 500 anos. O livro da Concórdia, que estabelece o luteranismo, foi publicado há mais de 400 anos. O livro de Mórmon, mais recentezinho, tem 200 anos. A religião era feita por livros, tratados, reuniões. Era uma teologia elaborada sistematicamente. Era uma metanarrativa. Hoje, se eu estou na sua igreja protestante e eu não concordo com o que você disse, eu vou até a garagem da minha casa e monto minha própria igreja.
Os pastores no Brasil são teólogos, escritores, teóricos cristãos? Conhecem a história de pelo menos o neopentecostalismo? Estudaram hermenêutica? Não. As religiões protestantes vêm da interpretação da Bíblia e cada vertente interpreta a Bíblia de sua maneira e pensa ser a correta. Se você chegar hoje em alguém religioso e disser, fale sobre o que é pecado, fale sobre o legado de Jesus Cristo, as pessoas dirão, eu acho. Não, meu amor, você não acha, você não deveria achar. Se você é católico, tem quase 2.000 anos de escritos, de livros, de teoria sobre a sua religião. A doutrina cristã é totalizante. Se você não concorda, roa. As metanarrativas morreram, não há mais espaço para elas. Bira, pelo amor de Deus, sabe? Nossa, o livro mesmo que eu citei, né, do socialismo utópico ao socialismo científico, eu não sei se foi nesse react agora, né, como eu gravei ontem, né, ou se foi no anterior. Mas, assim, esse livro mesmo mostra como a Igreja Católica ela vai moldando seu discurso conforme o contexto histórico para defender o pensamento hegemônico, para defender a burguesia. Então, Bira, vamos lá, tá? Isso daí que você está falando não corresponde em nada com a realidade material. Nós temos uma bancada evangélica. A igreja, ela está vinculada à política, tá? E não é de hoje, não. Engels denunciava isso lá atrás. E muito antes de Engels, estava lá. Tava lá, então, por favor, sabe? Não tem como tirar o peso do impacto da religião, né? Não tem como ser excepcionalmente racional, tá? Como você tenta falar, que tem os escritos e não sei mais o quê. O pessoal tá cagando para isso. Tem pastores, padres, tem um monte de gente falando atrocidades que são também ditas em redes sociais, que são também ditas por pessoas eleitas, tá? Em votações recordes no Brasil. O que é esse fenômeno do Nicolas Ferreira? O que é o tamanho da Brasil Paralelo? Percebe? Então, assim, a gente tem que pensar, assim, na influência das religiões, sabe? Não, não dá para ficar discutindo, Bira, racionalidade. Não dá para ficar discutindo os textos antigos. A questão não é essa. A questão é a gente discutir a materialidade da classe trabalhadora. A gente tem que saber dividir religião, tá? Religião da materialidade, assim, né? Falei merda, tá? só volta a pegar em corte e falarem, olha, a Bruna falou isso. Mas vamos lá, deixa eu tentar argumentar um pouco melhor isso. A gente tem que tentar separar, na verdade, né? O caso separar a fé, tá, da luta política. Fé é sobre crenças. Materialidade não é sobre crenças, é sobre materialidade. Não estamos falando de um utopismo. Não estamos falando de uma visão hegeliana da coisa. Tá? Não estamos falando disso. Estamos falando de materialidade. Então, realmente, essas coisas tem que... a gente tem que saber dividir isso. Na prática, a igreja ela tem muito impacto na materialidade, porque eles passam muito além da questão da crença e da fé. Vira uma questão justamente, né, de moldar mentes, moldar opiniões ao ponto de mudar votos, ao ponto de possibilitar agressões à nossa existência. Né? No começo da minha TH, né, quando eu estava saindo com a minha esposa,
teve uma crente, tipo, tava frio, sabe? A gente de blusa longa, calça, mesmo se a gente tivesse de shortinho, né? A gente tava no nosso direito lá, no shopping. E ela parou assim e falou: vocês dois vão pro inferno. Aí eu comecei a discutir, foi uma baixaria lá. E, gente, por quê? Sabe, a gente não pode ter direito de ir num shopping tomar um sorvete. A gente estava bem vestida, educadíssimas, não estávamos nos pegando, não estávamos fazendo nada. Nada. Então, né, infelizmente, esse é o impacto da igreja nas nossas vidas, né, infelizmente. E não podemos diminuir este impacto, né? A ciência, outra metanarrativa, não tem mais espaço. Aí você Tem diz, sim, Bira, Bira. pera lá. Eu concordo que a direita é negacionista da ciência, não quer vacina, mas eu sou esquerdista. Nós, a esquerda, aprovamos a ciência. Esquerdista, Bira, tipo, sabe, nós somos da esquerda, tá? Esquerdista, quem usa muito esse termo é a direita, Bira. Então eu questiono novamente, qual que é o seu lado político? Você é realmente de esquerda ou você é de direita? Aprovamos? Então vai no Twitter e posta assim, psicanálise não é ciência, para ver o que acontece com os esquerdistas lá. Além da morte das metanarrativas, nós estamos sendo bombardeados por informações. Hoje eu mostrei gráficos, narrativas que não são apenas diferentes, elas se destroem. Devemos ter ou não ter um superávit primário? Bem, depende do que você acredita. Não é a verdade, mesmo que você pense que é. Mesmo que eu colocasse, sei lá, o Jones Manuel, que é um Os cara dados são que sempre materiais. sabe o que é certo, sempre tem opiniões muito fortes, sempre sabe o que devemos fazer. Se eu colocasse Jones Manuel no poder como ditador para resolver o Brasil, ainda haveria problemas. Abra uma postagem nas redes sociais. Eu não Bira. Hã? Você de fato acompanha o nosso meio. Hã? A gente não defende um ditador que sabe tudo, meu Deus do céu. A gente defende o povo no poder. O povo não é uma pessoa. O povo não é um ditador. Ditadura do proletariado é o povo. Povo. Tá bom? É o povo no poder. Que bosta é essa de o Jones Manuel no poder? Cala a boca. Porra, caralho. Que despolitizante. estou falando do povo leigo, não. Eu estou falando de gente acadêmica, com bagagem teórica. Vai ver a discussão deles. Você sai falando. E agora? Por quê? Porque a crença é útil para quem acredita nela. Você acredita por causa da sua biografia. Nós temos um excesso de informações nas redes sociais, conflitantes, alarmantes, e nós não temos todo o tempo e disposição e conhecimento para discernir tudo. Isso causa o que os autores como Jean Baudrillard vão chamar de morte do real. Não temos mais o real. E os esquerdistas, comunistas, materialistas vão se debruçar um discurso sobre a realidade que não existe mais. Não temos como voltar atrás. Jean Baudrillard diz que o real é o que está reproduzido. O exemplo que eu dou para os meus alunos do curso de Sociologia é o seguinte: vá na Praça da Sé, no centro de São Paulo, e pergunte qual é o carro do filho do Lula. Os alunos costumam rir, porque logo lembram daquela fake news. O carro do filho do Lula é uma Ferrari de ouro. Mas, Bira, isso é fake news. Mas o real é o que já está reproduzido. O filho... Não, Bira, o real é o real. O real é o real. Sabe, isso que você está fazendo é uma forma de justamente relativizar fake news. Sabe, no vídeo passado você relativizou um estupro. Gente, para. Por que, Bira? O que fizeram com você, sabe? Para você ser uma pessoa tão amargurada, tão ignorante, tão... Eu queria entender.
sabe, se você quiser conversar comigo qualquer hora, eu até aceito conversar com você, porque não dá pra te entender, Bira. Caralho, sabe? Como que você, na parte 1, levanta um monte de dado? É relativo. Depois, é relativo. Caralho. Caralho. Como que se luta politicamente se tudo é tão relativo assim e você não consegue ter nada de material? Nada. Você não consegue defender uma coisa enquanto material. Uma coisa. Santo Cristo. Do Lula, que limpava a jaula dos animais do zoológico de São Paulo, tem uma Ferrari de ouro e é o dono da Friboi. Você pode dizer, como é possível que os direitistas caiam em fake news tão bobas? E eu também digo isso para os meus alunos no curso. Se aparecesse uma publicação de notícia dizendo que o Bolsonaro falou para a população se lambuzar em pasta de amendoim para não pegar dengue, você não acreditaria? Nós acreditamos no que é útil. Chegamos a esse outro tweet. Hoje... Não, Bira, não. Não, a realidade material é a realidade material. Por que que as pessoas caem em fake news? Por falta de instrução. Aí a gente não vai lutar pela instrução dessas pessoas, Bira? Como que a gente luta pela instrução? Como que a gente luta por uma educação libertadora? Né? É isso que você deveria estar se perguntando. E não relativizando o que é verdade. É um vídeo de resposta ao hospício do Twitter, vocês estão percebendo. Esse tweet foi feito por um professor universitário. Eu vou ler. Bira. O Bira resume a luta política dele ao Twitter. E a Beyoncé? Que é um meme pronto. O Bira é um meme pronto. O currículo dele aqui para vocês, tá bom? Formado em Direito pela renomada Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Formado em Filosofia pela Universidade de São Francisco, em São Paulo. Mestre em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Mestre em Direito pela USP. Doutor em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense. Currículo mais bonito que esse, eu realmente nunca vi. E ele ainda é progressista. Eita, coisa boa! Ele postou, para o crente, em Israel, ser gay e lésbica é normal. Abortar é normal. Em Israel, que não é um país cristão, mas laico, ninguém é obrigado a acreditar em Deus. E Deus não está acima de todos, nunca esteve, muito menos Jesus Cristo. Por que então você carrega a bandeira de Israel? A marcha LGBT em Jerusalém foi palco de gente esfaqueada, no caso mais recente, em 2015. Pessoas foram feridas e uma adolescente morreu. Em 2019, 49 pessoas foram presas na marcha LGBT em Jerusalém, acusados de planejar ataques. O casamento gay em Israel não é permitido. O aborto não é livre em Israel. Na verdade, a lei do aborto lá é bem parecida com a nossa. Se a gravidez é decorrente de abuso, se o feto tiver problemas ou colocar em perigo a vida da mulher. A lei... Na boa, o Bira não tá sendo materialista agora? Ele não tá... Sabe, caralho, Bira, você tá refutando o cara. Você tá usando a materialidade pra falar que o cara tá errado. E como você fala que as coisas são relativas. Bira e suas contradições constantes, né, pessoal? Em desses casos, em Israel, pode abortar a mulher grávida com menos de 18 anos ou mais de 40 anos, ou se a mulher não for casada. Para realizar o aborto, a mulher deve ser avaliada por uma comissão de 3 profissionais. 2 médicos e um assistente social. Israel não é um estado laico. Israel é um estado confessional. A religião oficial de Israel é o judaísmo, e pelas leis básicas de Israel, que funcionam de facto como a constituição do país, Israel é um estado-nação do povo judeu e representa todo o povo judeu. Qualquer retardado consegue essas informações em poucos minutos no Google. Não... Retardado, Bira? Porra, caralho, viu? Capacitismo bacana.
Não é necessário ter feito 2 graduações, 2 mestrados e 2 doutorados. Mas nada disso importa. A política hoje é estética. É o que marca Importa, a Bira. transição da política representativa moderna para a política de identificação pós-moderna. Os meus colegas ciristas, Nossa. trabalhistas, mais conservadores, torcem o nariz para a postura de Erika Hilton como ícone pop. Se colocar como ícone pop, na verdade, é o maior acerto da Erika Hilton. A política hoje, e sendo sincero, sempre foi sobre estética. Desculpa, ícone pop? A Erika Hilton, ela é preta, a Erika Hilton é mulher trans e travesti, a Erika Hilton veio da prostituição e você coloca ela como pop? O discurso dela é forte porque ela tá lutando pela existência dela todo mísero segundo. Ela tem um relacionamento transcentrado, ou seja, ela se relaciona com uma pessoa trans também, assim como eu me relaciono, só que no meu caso é uma mulher trans, né? Ela se relaciona com um homem trans. A gente, Bira, tem um negocinho. A gente, pessoas trans, travestis, somos linha de frente revolucionária. A gente tá na linha de frente. A gente tem possibilidade de a gente sair na rua, a pessoa olhar para nossa cara e nos matar, nos estuprar. Sabe, a gente tem uma expectativa de vida de 35 anos. A gente não consegue emprego. 90% de nós está na prostituição. E você resume a Erika Hilton como pop? Erika Hilton é pop? É isso que a Erika Hilton é? Nossa, eu tô indignada. Desculpa, gente. Então, o real acabou. O real é o que já está reproduzido. Nós estamos acreditando no que queremos acreditar sem nenhum ou pouco respaldo na realidade. E mesmo que tenhamos uma teoria muito robusta, vocês já sabem, ela não é capaz de apreender a realidade por completo. E toda teoria, toda técnica parte dos nossos conjuntos de valores e ideias, que chamamos de ideologias. E o bem comum, pelo amor de Deus? A política é luta. Quando cheguei à universidade, eu pensava que o governo Lula tinha sido impecável em relação à articulação política. Eu escutei isso de vários professores. A ideia de que Lula conseguia em seu governo sentar à mesma mesa líderes do movimento sem terra e os banqueiros me parecia o ápice da racionalidade humana. Eu pensava, ele está a serviço da sociedade e a sociedade é múltipla. A conciliação me parecia tão boa. Mas política é luta. No mundo que estamos, quando Lula tivesse que decidir entre os interesses do MST ou dos banqueiros, por qual interesse ele ia atender? A ideia de conciliação... E assim, né? Eu sei que eu cortei um pouco a linha de raciocínio do Bira. E por que ele tomaria a decisão de ajudar o banqueiro e não a pessoa do MTST, do MST? Por quê? Porque nós vivemos em uma ditadura burguesa. É por isso, tá? É por isso. A conciliação é a única forma viável da gente vencer as eleições. A gente tem que se aliar com o lixo da política. Eu falo, né? Se a gente quiser vencer eleições, Bira dá alguma proposta revolucionária? Não dá, absolutamente nenhuma, tá? Se vocês querem propostas revolucionárias mesmo, né, dessa quebra deste modelo da social-democracia, novamente, se organizem em partidos revolucionários e vão fazer a diferença politicamente, tá? Vamos lá. Banqueiros, por qual interesse ele ia atender? A ideia de conciliação, então, não me parece mais adequada. Não é possível conciliar interesses que são inimigos. O patrão não quer pagar um salário maior, mas o trabalhador quer receber mais. A bancada ruralista não quer pagar mais impostos, enquanto a indústria quer pagar menos. A bancada evangélica não quer aborto em nenhum caso. As feministas querem que haja aborto em qualquer caso.
Não há o bem comum que eu acreditava. Não há o bem comum que Ciro Gomes dizia. Até a ideia de que o brasileiro era contra as privatizações, eu já disse aqui, 4 em cada 10 brasileiros são contra privatizações, mas quase Por que 4 será? em cada 10 brasileiros são a favor de privatizações. Por que Em será? 2017, 7 em cada 10 brasileiros eram contra as privatizações. Em Por que 6 será? anos, caímos de 70 para 45. E por quê? Ué, Karl Marx já tinha dito, ideologia. Quando nós falamos sobre ideologia à luz de Karl Marx, não estamos falando de ideologia que a gente usa no dia a dia sobre conjuntos de valores e ideias, não. O termo ideologia para Karl Marx é falsa consciência. O capitalismo mascararia a realidade. Você quer exemplos de ideologia? O trabalho enobrece o homem, Deus ajuda quem cedo madruga. A ideologia vem da classe dominante. Pierre Bourdieu traz isso para o seu trabalho. Ele diz que a escola reproduz a cultura dominante. É aquela grande questão que os pedagogos enfrentam. Devemos ou não devemos trazer o funk, a cultura das ruas, para dentro da escola? Como tudo, não é uma verdade. Há quem defenda que nós devemos sim trazer o universo do aluno para dentro das escolas. E há quem defenda que os alunos já têm acesso ao funk na sua vida fora da escola, então o dever da escola é mostrar o clássico, que ele não tem acesso. De todo modo, a escola reproduz a cultura da elite. Vamos apreciar os textos que a elite acredita ser bons. Vamos trabalhar com a perspectiva histórica que é a preferida da elite. Vamos pensar em uma perspectiva também, pessoal. A nossa ditadura militar, ela começou em 64 e ela terminou em 85, né? 85. Vamos pensar que nossos pais nasceram, né? É claro, depende da idade de você que está me assistindo, né? Mas pelo menos minha mãe e o meu pai, os dois nasceram no período da ditadura militar. Os dois tiveram uma base de pensamento da ditadura militar. Meus avós sofreram também no período da ditadura militar. E é aquilo, mídia hegemônica, falando a favor da ditadura. Tá falando a favor da ditadura. Então, assim, é um tanto difícil a gente cobrar, sabe, das pessoas que elas sabem tudo, né? Elas têm posições claras porque elas tiveram, muitas delas, base na ditadura militar brasileira, tá? Elas não tiveram acesso a uma educação freiriana, elas não tiveram acesso a uma educação de qualidade. Por isso que a gente tem que pensar nestes modelos de educação popular, nós temos que pensar no modelo de educação freiriana, pensar em outros modelos também, porque é isso, sabe? A gente tem que fazer esse trabalho de base. A gente tem que fazer esse trabalho de base. E repito e reitero que o Bira é uma pessoa que se contradiz o tempo inteiro. Como tudo é relativo se ele traz dados da materialidade para bater. Tá, Bira? Não significa que aquela pessoa que você falou, é doutora, puta que pariu, não significa, ele sabe o que ele está falando a verdade dele, sabe? É difícil ter que ficar batendo no óbvio, é difícil ter que ficar batendo na mesma coisa o tempo inteiro, mas, gente, é necessário, a partir do momento que o Bira tem um alcance grande, é a partir do momento que a fandom do Bira, né, que parece uma fandom, né, parece um cantor de K-pop que todo mundo idolatra, né, parece que esse povinho aí não tá com mais consenso crítico, acabou, sabe, o Bira corroeu o cérebro dessa pessoa, parece que deu cloroquina para as pessoas, falou, olha, cloroquina é relativa, tá, toma cloroquina, enfia pelo nariz também, cheira cloroquina e é isso. Aí... Vamos fundamentar nossas ideias nas ideias da elite. Isso aqui, minhas amizades, já deixa muito claro o que estamos tratando. Nós não vamos vencer. Vamos Se sim. tirasse todo o seu dinheiro agora, todo, desse R$1.000 na tua mão, mas não tirasse seu conhecimento, quanto tempo você fazia 1 milhão? 1 milhão? 1 milhão. No mesmo dia, ué. Mas lógico que é no mesmo dia. Com R$1.000 na mão, no mesmo dia, ué. Pelo amor de Deus. Você pode arrancar tudo que eu tenho. Eu faço 1 milhão no mesmo dia. Ia fazer contrato que ia dar mais que isso. Mas sacar mesmo, eu saco em um dia. Não tem nem chance.
Desde o começo do canal, eu deixei claro que eu digo coisas óbvias que estão à nossa frente, mas que nós não estamos vendo. É importante dizer o óbvio. Os comentários deste vídeo de Pablo Marçal no TikTok são um exemplo da manifestação da falsa consciência, do desapego ao mundo material. Estes são os comentários em evidência, de acordo com o meu algoritmo. O comentário pergunta: por que ele não faz 1 milhão por dia a partir de hoje, então? As respostas são surpreendentes. Mas ele faz. De novo? Só uma pergunta. Você sabe quanto ele ganha? O cara ganha mais de 1 milhão por dia, camarada. Percebem, pessoal? O Bira, ele tá justamente apontando a antimaterialidade. Ele tá justamente apontando como que a ideologia dominante opera na mente das pessoas com essa percepção individualista, né, que eu tenho que vencer, eu tenho que fazer o meu milhão, vou fazer o meu milhão a partir de R$1.000, sabe? A gente pensa, qual o salário mínimo das pessoas, sabe? Elas caem nesses discursos porque é um discurso hegemônico. Vamos lá. Ele é bilionário. Ele ficou bilionário aos 34 anos. Ele faz muito mais o inteligente. As empresas dele faturam mais de 60 milhões mensais. Outro diz, o cara fatura 35 milhões no mês e ele ganha 1 milhão e 15 mil reais por dia, meu camarada. Ele faz mais que isso. Não sei se você sabe a história do Pablo, mas ele é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Em uma rápida pesquisa na internet, é possível ver que algumas das empresas de Pablo Marçal já foram fechadas e praticamente todas foram abertas ainda em 2021. A mais antiga foi aberta em 2018. Segundo o levantamento da revista Veja, a soma de todos os capitais sociais de todas as empresas que ele figura como sócio é de 200 milhões de reais. Quase todas as empresas de Pablo Marçal ficam no mesmo endereço, no bairro de Alphaville, na cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Quando a Polícia Federal foi fazer buscas neste endereço por suspeita de lavagem de dinheiro, não encontrou nada, além de salas vazias e uma mesa de bilhar. Não havia nenhum escritório ali. Em outro comentário, é possível ler: suponhamos que ele estivesse falando a verdade. Ele faz 30 milhões por mês? As respostas são igualmente risíveis. Cara, vi um vídeo que ele diz ter 40 empresas. Acredito que ele faz, então. O autor do comentário rebate, ou seja, em um ano ele deveria ter se tornado bilionário, ou não. Enfim, eu acho o Pablo Marçal muito bom, mas que de vez em quando ele apela nas mentiras. A última resposta diz, mas ele é bilionário. O patrimônio que Pablo Marçal declarou para a Justiça Eleitoral em 2024 foi 97 milhões de reais. Em 2022, ele declarou ter 17 milhões de reais. Em 2 anos, sua fortuna cresceu 80 milhões de reais. Segundo a Folha de São Paulo, Pablo Marçal foi condenado por envolvimento em uma quadrilha que desviava dinheiro de bancos em 2005, quando ele tinha apenas 18 anos. A pena, no entanto, foi extinta em 2018 por prescrição retroativa. Essa outra resposta aqui no TikTok, eu amo. Imagina quanto ele ganha só de renda. Não subestime o rico. Não existe burro com grana. O Bira tá lendo comentários de TikTok, sabe? De Twitter, enfim, seja lá de onde que ele tá lendo. Nossa, ai, caralho, sabe? Gente, não é assim que a gente se policia, não, tá? Eu poderia ficar abrindo o Facebook também, ver o pessoal sendo transfóbico, dar com pau, sabe? Não é assim, não é assim. Olha, minhas amizades, Karl Marx colocaria essa frase na definição de ideologia se ele estivesse vivo. O real, definitivamente, é o que já está reproduzido. A elite tem dinheiro, tem a... Não, Karl Marx não falaria isso, tá, Bira? Não, não tente colocar palavras na boca de Marx, tá? Não tente, você não é ninguém ao ponto de querer se propor a isso, tá? Desculpa, não dá, sabe? Não dá. O Karl Marx, ele justamente trouxe toda uma questão da materialidade em vários dos livros dele, sabe? A ideologia alemã, né? Tem livros do Engels também que eu já citei, né? Do socialismo utópico ao socialismo científico.
Tem o Capital, que é um livro também materialista, né, que estuda a questão do valor da moeda. Tem o livro também, o Manifesto Comunista. Então, assim, Karl Marx ele se baseava na materialidade. Então, tem essa materialidade da burguesia e que molda essas mentes. Perfeito. Karl Marx fala sobre isso, de fato. Mas, sabe, ele dizer... Vou até voltar um pouquinho. Definitivamente é o que já está reproduzido, se ele estivesse vivo. O real, definitivamente, é o que já está reproduzido. O real é o que definitivamente já está produzido. Isso é totalmente antimaterialista. Então, por favor, tá? Baixa a bolinha aí, Bira. A elite tem dinheiro, tem a mídia, tem o político, tem as escolas. Eu não costumo ler os comentários de conteúdos meus na internet, mas para fazer esse vídeo de hoje, eu quis ver como estava a minha recepção. A página Politicamente, no Instagram e no TikTok, posta há algum tempo cortes meus. E eu quis ver o que as pessoas diziam ali. Um discurso que estava bastante presente era que políticos, na verdade, são o problema. Que eu não estava percebendo isso e ficava nessa de ricos contra pobres, quando o problema são os políticos. Se eu não tivesse, nesse momento da minha vida, em que estou mais compreensivo em relação à crença das pessoas, me assustaria que o brasileiro não veja que o problema não é só a classe política. Nós já trabalhamos aqui hoje. A classe política, na verdade, é a elite. E é a elite de sempre. Perfeito. É a elite que tinha escravos. Os políticos são condenados por corrupção passiva. Ou seja, para existir um político corrupto, deve haver um corruptor. E quem é esse corruptor? O empresário capitalista. Perfeito. Os donos da Odebrecht nos disseram que o Caixa 2 era o padrão, que sempre foi feito assim no Brasil. Os empresários investem nas campanhas dos políticos por quê? Porque querem benefícios. Os políticos vão dar benefícios. Todo mundo tem um preço. É o que o Wright Mills já tinha dito. O povo não fala que o sindicato no Brasil só ajuda o patrão? Wright Mills tinha escrito sobre isso no século passado. E qual é o maior problema aqui? É o político? É o empresário? Não, é o capitalismo. Tudo é mercadoria no capitalismo. Uau. Eu já disse isso. De saltos altos a órgãos humanos. Uma das 4 alienações teorizadas por Karl Marx vai ser a alienação do homem de sua própria espécie. Hoje, até o amor, o afeto é mercadoria. Você pensa ou não pensa sobre as condições financeiras do parceiro antes de casar? Há ou não há pessoas que se casam apenas por dinheiro? Então nós vemos nessa fala contra a classe política uma verdadeira ideologia. É uma falsa consciência. É a elite que dita a política econômica, que financia o político, que está na política, que é dona dos meios de comunicação. É o que eu sempre digo para vocês, Ciro Gomes também diz. As 5 maiores emissoras de televisão do Brasil pertencem a 5 famílias. E elas jantam. Vai ter dissenso? Exatamente. Até quando você pensa que vai haver um dissenso, eu já disse, um dos principais fundadores do movimento de direita, o MBL, e o produtor responsável pela carreira de Pablo Vittar são amigas de infância, eram sócios, eles jantam juntos. É a entrevista de George Carlin. A elite não precisa de uma sociedade secreta. Eles foram para as mesmas escolas, eles frequentam os mesmos country clubs. Perfeito. O brasileiro está ouvindo a mesma narrativa produzida pela mesma elite. E essa elite quer privatizações. E essa elite quer que não haja direitos trabalhistas. Que e essa elite quer acumular mais. E os recursos no mundo são finitos. Para um ter muito, o outro vai ficar sem nada. Qual é, então, o tal do bem comum? Defender a Petrobras, a riqueza do Brasil? A Petrobras, aquele reduto de corrupção que nos dá uma gasolina cara, que não resolveu o problema do Brasil, que diria que resolveria com pré-sal? O bem comum seria direitos trabalhistas? Peraí, vamos lá, vamos por parte, né? A questão da Petrobras, a parte dela é privatizada e parte, né, dos lucros vão para os acionistas. A partir do momento que tem um interesse privado, a partir do momento que tem um interesse privado, o interesse é lucrar. Como que lucra? Cobrando mais caro das pessoas para ter mais dinheiro para os acionistas lucrarem. Então, assim, com certeza, né, a gente tem que dar valor para uma Petrobras, a gente tem que ter a nossa independência, tá?
grandíssima parte do nosso capital em questão da Petrobras é estrangeira, tá? A partir do momento, né, que nós começamos a vender as nossas coisas, sabe, que são importantes, né, nossa água, nossa luz, nosso combustível, para países de fora, a gente está deixando que países de fora tomem conta do nosso país e que eles decidam as nossas questões. Tá, então, sim, a gente tem que defender a Petrobras, a gente só não pode defender a questão dos acionistas em si, né? A gente tem que pensar justamente por um viés popular, por um viés que facilite para a classe trabalhadora. Tá? Tanto a parte dos acionistas, né, serem favorecidos, quanto né, essa questão que eu falei, né, contra os acionistas e de baratear, né, e de ter um viés público, de fato, né, e de acesso a todos, são verdades, sabe? São coisas corretas. A questão é, correta para qual classe? Correto para qual quantidade de pessoas, sabe? Porque burguesia, gente, esse povo acionista, tudo e tal, tá? Não tô falando você que tem uma açãozinha pequenininha, não. Tô falando acionista mesmo, sabe? Pessoal que realmente investe e que, metade da Petrobras, para não dizer metade, se eu não me engano é 49%, tá? Não é metade, Bruna, tá sendo antimaterialista. Tá bom, 49%. Sabe, é dinheiro que vai para fora. Então é isso, gente. É pensar de forma crítica, é pensar a favor realmente da nossa classe. Tá? É isso.